Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos fazer uma análise, uma reflexão sobre o resultado, né, da pesquisa do IBGE sobre religiões e especificamente sobre a parte do espiritismo. Então eu estou aberto aqui com o próprio relatório do IBGE e mostra que justamente o número de espíritas caiu, né, de 2,2 do censo de 2010 para 1,8, né, do de 2022. Os evangélicos subiram, né, continuam subindo já há algum tempo. Os católicos caíram, né, e aí você tem os sem religiões que aumentaram um pouco, outras religiosidades também aumentou, as tradições, né, afro-brasileiras, né, Umbanda, né, Candomblé africana aumentaram, né, de 0,3 para 1%. Outro ponto que eu queria trazer aqui é a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, segundo o grande grupo de religiões, 2022. Então vejam que os espíritas, a taxa de analfabetismo de 1% apenas, não é? Evangélico 5,4, católico 7,8 e por aí vai, né? Outro ponto que eu queria trazer é justamente o nível de escolaridade. Vejam que ensino superior, os espíritas, né, de acordo com uma tabela, aqui 48%, né, dos espíritas pesquisados, né, tem ensino superior. Vejam em comparação aos evangélicos, 14,4%, aos católicos, 18,4%. Umbanda e Candomblé um pouco maior, 25,5%. Veja que dado interessante, né? Um nível mais alto, né, do que os evangélicos e católicos também na Umbanda, né, que muitas vezes é vista como de uma forma preconceituosa, né, e racista. Sem religião, 20,4%, né? Veja que não existe uma relação de... Se bem que, pessoal, esse sem religião não necessariamente é número de ateus, mas pessoas que não se declaram uma religião específica. Vejam que não é maior, por exemplo, que os espíritos em relação ao ter nível superior não. Ou seja, ter maior escolaridade não significa que a pessoa vai virar ateu, se bem que, repetindo, o sem religião aí não tem nada a ver com necessariamente... Os ateus estão incluídos aí, mas pessoas que não se declaram especificamente pertencentes a uma religião. E aí, pessoal, a reflexão que eu vou fazer em cima desse censo, é que continua mostrando o quê? Que o espiritismo é ainda uma religião, não é? Religião entre aspas, né? Porque eu pelo menos não considero uma religião propriamente dita, como o próprio Kardec deixou bem claro, né? Mas depois a gente faz uma reflexão sobre isso. Mas vamos considerar uma religião. O espiritismo ainda é elitista, né? Haja vista que ele não avança, né? Não avança, ele inclusive diminuiu. O espiritismo ele está presente realmente. Boa parcela dos seus adeptos tem nível superior, ou seja, ele também é elitista nesse nível aí da questão do grau de instrução, e que isso também não representa, por exemplo, necessariamente uma reflexão mais crítica, mais sofisticada dos espíritos. E o espiritismo, obviamente, como a gente viu na pesquisa, e já falei aqui, né, não avançou, não está progredindo. O que é que significa isso para nós? Para mim, que sou espírita, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, que o espiritismo, na verdade, ele não tem a preocupação, nunca teve, né? Teve no início, quando estava começando, e Kardec ficava sempre exaltando que o espiritismo ele estava crescendo na Europa e queria
a esperança dele que fosse tomar conta realmente do mundo. Mas para nós espíritas que entendemos o espiritismo como uma ideia, mais como algo mais filosófico e de convicção metafísica, vamos dizer assim, para a gente não tem nenhuma alteração esse tipo de pesquisa. Porque assim, o espiritismo não se propõe a fazer proselitismo, então essa preocupação em aumentar o número de adeptos é algo irrelevante. Porque na verdade, se a gente olhar, a grande contribuição do espiritismo é trazer uma visão, vamos dizer assim, pé no chão, racional, de uma espiritualidade. O espiritismo, ele é difícil de se medir em senso a ideia espírita, porque a ideia espírita ela está espalhada ao longo da humanidade. Tanto é que Kardec fala do espiritismo retrospectivo, né? Espiritismo como ideia presente desde que o homem é homem. A gente teve vídeo aqui falando sobre evidências de mediunidade entre os homens da caverna. Então é isso que se trata o espiritismo lato sensu. Os termos espíritas eles são mais conhecidos do que o próprio espiritismo. Se a gente pensar na palavra médium, é uma palavra conhecida no mundo todo, não é? E, se duvidar, é mais conhecido que o próprio espiritismo, não é? Como uma doutrina elaborada, codificada, organizada por Allan Kardec. A palavra médium, se você falar de médium, mediunidade, todo mundo sabe o que é, e é uma palavra especificamente espírita, né? Surgiu com o espiritismo. Então, fica muito claro que o espiritismo ele não caminha para ganhar novos adeptos, mas a gente também pode fazer uma reflexão de que nos últimos tempos também, se a gente for pensar nessa preocupação de ter adepto, o espiritismo institucionalizado, como a gente vem fazendo reflexões aqui, ele, primeiro deixando mais uma vez claro que eu acho que não é preocupação dos espíritos ficar contando novos adeptos, né? Porque, como eu disse, ele é uma ideia, né? Ele é uma ideia. Kardec, inclusive, deixou claro que poderia a pessoa ser muçulmana e se considerar espírita, católico se considerar espírita, protestante e se considerar espírita, se acredita nos princípios básicos do espiritismo, que é a transcendência, não é? E que nessa reflexão do próprio Kardec é acessório outras questões. Essa ideia fundamental da transcendência é que é a base do espiritismo. Obviamente que tem algumas diferenças, encarnação, você vai aceitar tal, mas eu queria dizer o seguinte, que essa queda dos espíritas, para mim, não é surpresa. Se fosse pensar nessa preocupação de ter novos adeptos para o espiritismo, porque se a gente for olhar a forma como o espiritismo é divulgado no meio federativo, hegemônico, ele é uma forma que não é muito diferente do que se faz outras religiões, principalmente os evangélicos. Então, é uma visão acrítica, é uma visão que nos últimos tempos refletiram, estavam na verdade alinhadas essas visões, posicionamentos alinhados à extrema direita, né? Então fazendo coro com os evangélicos, não é? Apoiando Bolsonaro, apoiando a extrema direita. E para mim, não é muito como os evangélicos são bastante fortes nesse segmento nessa questão da pauta dos valores, né? Dessa questão hipócrita de defesa da família, etc. Para um espírita dogmático, assim como o evangélico dominado, pular do espiritismo para o evangélico é muito natural, porque na verdade a força midiática dos evangélicos é muito mais forte do que os espíritas.
Então você tem os dois lados flertando com a direita, flertando com o discurso reacionário. Você tem discursos espíritas, né, que não diferem muito do dogmatismo de outras religiões, que tentam, por exemplo, justificar tudo, como karma, né? Você cancela o livre-arbítrio, você tem discurso no meio espírita falando mal de vacina, etc. Não difere muito não, então assim, ser cooptado pelos evangélicos, né? E por outras visões mais reacionárias da própria Igreja Católica, etc. Para mim é muito. Não é difícil de compreender um espírita migrando, saindo do espiritismo e indo para uma denominação evangélica. Né? Porque eu não vejo muita diferença, tirando, né, obviamente, que os palestrantes do espiritismo hegemônico falam de reencarnação, falam dos preceitos espíritas, no seu discurso ideológico casa muito bem com essa visão reacionária, né, que é encontrada também entre os evangélicos. Então, mais uma vez, o espiritismo é uma ideia, o espírito não está preocupado com esse nome de adepto, não é? É uma arrogância aquela frase de dizer que o espiritismo será o futuro das religiões. Na verdade, o espiritismo ele trata, não é? Da natureza, a origem e destino dos espíritos, né? Como essa definição que está contida no livro O que é o Espiritismo e suas relações com o mundo corporal. Esse estudo é o cerne do Espiritismo. Eu costumo dizer que o núcleo duro do Espiritismo é imortalidade da alma, reencarnação e a crença numa inteligência suprema, ou seja, é incompatível um Espiritismo ateu, né? No sentido filosófico mesmo. Né? A gente não entra aqui num discurso do Deus antropomórfico, etc., mas no sentido filosófico fica meio complicado a gente defender um espiritismo que descarta a existência de uma inteligência primeira, né? Do ponto de vista filosófico mesmo, não é? E de se fazer sentido para a vida. De haver um sentido de estarmos aqui, estarmos aqui no sentido de progresso. Então, essas ideias é que nós espíritas nos preocupamos em divulgar e não se preocupar em que as pessoas se autodenominem espírita. Por exemplo, o objetivo desse canal é trazer uma mensagem de espiritualidade racional e crítica. Ninguém aqui, eu não vou aqui impor que as pessoas acreditem em reencarnação. Dar um exemplo prático. Né? Quando eu falei aqui de reencarnação, eu trouxe um livro, né, de Hernando Guimarães Andrade, onde ele fez pesquisas científicas em torno de casos de reencarnação. Quando eu trago casos aqui antigos, né, de quase 10 anos, que está aqui no nosso canal, eu trouxe casos, né, tratados por Ian Stevenson, tratado por Hermano Nath Barnegi, né, casos de livros que eu li, que tomei conhecimento e fiz vídeo para o canal. Então é trazer uma espiritualidade crítica, racional, dizer, por exemplo, que a reencarnação não é algo que eu acredito, não. Existe evidência, existe uma fenomenologia em torno da reencarnação que faz com que a gente deva, nós que temos mente aberta, nos sintamos obrigados a considerar uma hipótese que deve ser analisada racionalmente. Então, assim, eu vou desconsiderar as pesquisas científicas de reencarnação e dizer que tudo isso é balela de religião, não. Já li alguns livros, né, que tratam cientificamente sobre esse assunto. Então, vou trazer isso aqui, vou trazer questões ligadas à paranormalidade,
a evidências da natureza espiritual do ser humano. É essa aqui a minha preocupação, né? Nós não temos aqui a preocupação de estar fazendo proselitismo, de estar colocando de goela abaixo os princípios fundamentais do Espiritismo. O objetivo, por exemplo, específico desse canal é trazer a reflexão de que a espiritualidade pode ser apreendida de uma forma crítica, racional, convincente, né? Eu acredito no mundo espiritual, acredito na reencarnação, não é porque eu quero crer, não, é porque penso que há evidências, há comprovações para mim, mais do que suficiente para isso ter sido mais massificado, né? E quem nega isso aí, colocando na conta de mais uma religião, como um artigo de fé, é porque coloca também, por conta do seu ceticismo e seu dogmatismo materialista, né, de desconsiderar toda a gama de evidência. Então eu não estou preocupado com pesquisa de IBGE. A preocupação nossa é trazer um contraponto crítico, racional de uma espiritualidade que pode ser cultivada sem perder a criticidade, a racionalidade, a importância do diálogo com o meio e etc. Ok, pessoal? Essa é a reflexão no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço.